fascismo é um tema que produz debates apaixonados. Não existe um consenso sobre o que é e ao que se aplica a palavra fascismo. Atualmente, o debate tem ganhado maior força quando nós olhamos os movimentos de extrema-direita que têm surgido nos últimos tempos, se podemos ou não classificar estes movimentos como fascismo. Mas mesmo a experiência histórica é controversa. Estudamos 5 casos na primeira parte deste curso e nem todos os historiadores concordam sobre a unidade deles como regimes fascistas. Para muitos, fascismo foi um fenômeno italiano, o nazismo um fenômeno tipicamente alemão, ambos gerados pelo fim da Guerra Mundial e a crise daqueles anos. No entanto, esperamos ter demonstrado historicamente que, apesar de suas grandes diferenças, há elementos que nos permitem aproximar essas ditaduras e estes movimentos e chamá-los de fascistas, ainda que não seja tarefa simples enumerá-los. Essa aula vai apresentar alguns autores dos quais partimos para montar este curso e consolidar algumas ideias do que acreditamos ser estrutural dos movimentos fascistas. Muito se escreveu sobre o fenômeno. Há uma extensa bibliografia de primeira hora com importantes interpretações de militantes políticos da época, como Leon Trotsky, Ernst Thälmann, Otto Bauer. Mas para estudar o fenômeno, escolhemos 3 interpretações não contemporâneas ao fascismo dos anos 30. São elas as de Umberto Eco, João Bernardo e Robert Paxton. Umberto Eco, um importante intelectual italiano, em seu texto Fascismo Eterno, de 1995, pretende pensar o que é o fascismo, como ele foi possível, tendo como principal objetivo entendê-lo para que ele nunca mais se repita. Para Umberto Eco, o fascismo não é algo monolítico, uniforme e que faz sentido. Ao contrário, o fascismo não possui ideias muito consistentes e, na verdade, se utiliza de uma série de pensamentos muitas vezes contraditórios. Por exemplo, unificando monarquia e revolução, como no caso do Mussolini na Itália. Umberto Eco diz que o fascismo é uma colmeia de contradições e uma confusão estruturada. Isso porque esse caos aparente gerado pelo fascismo era, na verdade, ordenado por ele. Os quebra-quebras realizados pelas milícias nazistas geravam o caos, mas o caos dentro da ordem nazista. Umberto Eco elenca 14 características do fascismo. Primeira, o culto da tradição. A tradição romana na Itália, a católica na Espanha, a imperial no Japão. Segunda característica, uma recusa seletiva da modernidade capitalista. Embora seja um fenômeno característico da modernidade capitalista, os fascismos sempre vão selecionar com qual parte desta modernidade eles vão ficar. Se, por um lado, o Estado Nacional Territorial é uma reivindicação dos fascistas, por outro, instituições como sindicatos, partidos políticos e outras instituições democráticas atrapalhavam e degeneravam a nacionalidade. A terceira característica é o culto da ação pela ação. E isso é acompanhado de um anti-intelectualismo. Pensar e refletir é um problema para o fascista. O importante é agir e resolver. Os supostos intelectuais fascistas tinham o único papel de acusar a modernidade, os liberais, os comunistas, de terem abandonado e traído a tradição nacional. A quarta característica, a recusa à crítica. Não é possível discordar ou discutir de maneira racional no fascismo. A quinta característica, o fascismo ele é racista por definição, ou seja, ele recusa qualquer tipo de diversidade dentro da sociedade. Sexta característica, é um fenômeno gerado pela frustração, especialmente das classes médias. Vimos como o fascismo mobiliza principalmente esse setor, apavorado pela possibilidade da proletarização em decorrência das crises econômicas. Sétima característica, o fascismo é nacionalista. E o nacionalismo existe na oposição ao estrangeiro. Por isso, o fascismo tende sempre a acusar o complô internacional contra a nação. Oitava característica, a mobilização de um ressentimento e de um sentimento de humilhação em relação aos seus inimigos, sempre apontados como mais fortes, mais ricos, mais poderosos. A nona característica é a guerra permanente. O fascismo incita a guerra, seu lema é viver para lutar, o que é contraditório com a ideia de retorno a uma suposta idade de ouro que o fascismo veio recuperar e que pressupõe a paz e a harmonia na sociedade. A décima característica, o fascista considera o seu povo, a sua nação, como a melhor do mundo. A 11ª característica, há um culto do heroísmo.
O fascismo educa para a morte heróica. Isso é um elemento novo e difícil para a esquerda entender, porque os liberais não se sacrificam nunca, mas o fascista sim. A partir do surgimento do fascismo, não é apenas o militante de esquerda que se sacrifica pela revolução, o fascista também. Mas a revolução dele é dentro da ordem. A 12ª característica é: o fascismo ele é machista e homofóbico. Porque para a maioria dos fascistas, o sexo será o único espaço de poder que ele terá. O resultado é o desprezo pela mulher, que deve ser subalterna, e por outras formas de sexualidade. A 13ª característica do fascismo é a homogeneização do povo e sua reunião em torno de uma vontade comum. Mas como isso é impossível, a sua vontade comum precisa ser expressa pelo líder. O povo se torna uma qualidade e é entendido como um bloco sem poder, nem para delegar. Por isso, o parlamento se torna supérfluo. A 14ª característica é a linguagem chula e pobre do fascismo. Essas 14 características listadas por Umberto Eco não estão presentes em todas as experiências históricas fascistas. Isso quer dizer que eles são menos fascistas? A Espanha é menos fascista que a Alemanha? Para Umberto Eco, embora esses movimentos sejam muito diversos entre si, eles mantêm uma unidade, que pode ser explicada por um exemplo que ele retira do porquê a palavra jogos é aplicada aos mais diversos tipos de atividades, às vezes totalmente diferentes entre elas. Como exemplo, ele toma 4 grupos. O grupo 1 tem as características 1, 2 e 3. O grupo 2 tem as características 2, 3, 4. O grupo 3 tem as características 3, 4, 5. O grupo 4 tem as características 4, 5 e 6. Se observarmos, o quarto grupo não tem nenhuma característica em comum com o primeiro. No entanto, ambos seguem a mesma linhagem, a mesma família de características. Isso dá unidade à diversidade dos movimentos fascistas. Outro autor que utilizamos, o intelectual português João Bernardo, em seu livro Labirintos do Fascismo, traz outros elementos para a análise dos diversos fascismos. Primeiro, ele aponta o fascismo como uma revolta da ordem. Se até então a revolução era o mote dos trabalhadores socialistas e comunistas, o fascismo se apropria dessa forma para manter o capitalismo. Por isso ele se veste como uma forma revolucionária, embora seja reacionário no seu conteúdo. O fascismo, por isso, é plástico e, para João Bernardo, artístico, pois é a mais ambígua das formas políticas. Mas é importante entender o seu contexto histórico. Por isso, João Bernardo sublinha que o fascismo triunfa somente quando a esquerda foi esmagada, derrotada ou incorporada à ordem, mas os problemas sociais que geram ressentimentos e desamparo ainda permanecem. E isso faz com que a massa se mova em direção ao fascismo. Para tentar explicar como é possível utilizar o mesmo conceito para movimentos tão diversos, João Bernardo propõe pensar o fascismo como composto por 2 eixos, o radical e o conservador. Sendo o fascismo a revolta da ordem, ele não pode ser apenas radical. Ele se utiliza e glorifica instituições e ideias que já existem nessa sociedade, como o catolicismo, o racismo, o antissemitismo. Esses 2 eixos se cruzam numa forma de cruz. Então, um eixo conservador e um eixo radical. O eixo radical é composto em uma das pontas pelas milícias e pelo partido de massas, na outra, pelas milícias e pelos sindicatos. O eixo conservador tem o exército e a igreja em cada uma das pontas. O primeiro eixo é o eixo interno ao movimento fascista, ou seja, é aquilo que ele traz de novo para o movimento reacionário conservador de direita. É aquele eixo que ele mesmo desenvolve. O segundo eixo é o eixo externo, o que existe já na sociedade conservadora e que o fascismo se apropria, se alinha, radicaliza e acentua. Assim, se observarmos os tipos de fascismo estudado, a Alemanha acentuou mais o eixo radical vinculado ao partido. E o eixo conservador foi articulado ao eixo radical por meio do exército. Enquanto a Itália acentuou mais os sindicatos do que o partido e articulou esse eixo radical ao eixo conservador via a igreja. Poderíamos pensar essa articulação para cada um deles. Portugal e Espanha, por exemplo, não contaram com a presença de um eixo radical muito forte. Esse eixo radical
foi suplantado pelo eixo mais conservador. O último teórico que utilizamos foi o historiador americano Robert Paxton, que escreveu um livro chamado Anatomia do Fascismo. Nesse livro, ele analisa o que é e como foi possível esse tipo de movimento. Para Paxton, apenas na Alemanha e na Itália o fascismo alcançou o poder, embora tenha existido uma série de movimentos fascistas ao redor do mundo. Apesar dessa discordância com a nossa visão, Paxton aponta elementos importantes para o entendimento do fascismo. O primeiro ponto são as condições que tornam possível a tomada do poder por esse tipo de movimento, e aí ele coloca 4 condições. A primeira é o desenvolvimento de uma política de massas, que é um fenômeno do capitalismo e que começou no final do século XIX, com a democratização dos Estados europeus. A segunda condição é uma esquerda socialista já amadurecida, dividida e que tenha passado por um processo de desilusão das suas bases, ao não solucionar os problemas materiais imediatos ou até adiar a revolução, como ocorreu na Alemanha. A terceira condição é a disseminação do medo do comunismo nas camadas médias e alta da burguesia. E a quarta condição é a crise das instituições liberais. Para Paxton, o fascismo surge como movimento, mas é só com essas pré-condições e a partir das posições que os diferentes grupos sociais assumem em relação ao fascismo que ele consegue chegar ao poder. Nesse sentido, Paxton aponta outro passo importante de ser analisado: como o movimento fascista se transforma em partido, o partido em regime e como este regime termina. Não necessariamente o movimento vira partido. Vimos que Portugal não teve um partido orgânico, mas o movimento que alcança o poder precisa ainda transformá-lo em regime, e este não é um processo automático, conforme estudamos nas aulas anteriores. Assim, Paxton propõe uma análise pautada na história e realça que o movimento fascista só alcança o poder quando as instituições liberais, democráticas, já estão em crise. Não é ele quem causa essa crise, embora ele contribua para ela. E vai além. Para além dessa crise institucional, é necessário que as camadas conservadoras da sociedade apoiem esses movimentos para a tomada do poder. Sem esse apoio, eles não conseguiriam comandar a sociedade. Mussolini é um caso exemplar. Ele costura os acordos com as camadas tradicionais do poder e, quando já não atende aos interesses dela, ele perde seu apoio e se fragiliza. É claro que nem sempre ocorreu assim. Hitler conquistou o poder com o apoio dessas camadas conservadoras e se manteve nele apesar delas. A questão é que Paxton admite como fascistas apenas os ultra-radicais de direita, enquanto João Bernardo aponta que mesmo dentro dos movimentos fascistas há suas alas radicais e mais conservadoras e moderadas, e que, no geral, as alas fascistas mais conservadoras eliminaram as alas mais radicais. Foi o caso das tropas de assalto de Rome, na Alemanha, da Falange de Primo de Rivera, na Espanha, dos Camisas Azuis em Portugal, de D'Annunzio na Itália. Todos esses compunham as alas radicais de seus partidos, ou de seus movimentos, e foram eliminados pelas alas mais conservadoras. Para o nosso estudo aqui, cada um desses elementos apontados por esses autores foi mobilizado para compreender, através das experiências históricas, o que é o fascismo, como ele nasce, cresce e chega ao poder, tendo como horizonte contribuir para a compreensão da nossa atual conjuntura. Como forma de sistematização, temos que o fascismo é um fenômeno do capitalismo, ele não seria possível entre a sociedade e está sempre presente, se recolhendo e se restringindo ao submundo e à margem da vida política em momentos que não o favorecem. É um fenômeno da política de massas, mobilizando novas formas de comunicação para a agitação política. Nos anos 20 e 30, foi o cinema e a publicidade. Na atualidade, são as redes sociais, a internet. Ele ganha espaço a partir de uma crise econômica e social e depois de uma derrota avassaladora da esquerda. Isso gera uma frustração principalmente nas camadas médias, mas atinge também os trabalhadores. Esse ressentimento é mobilizado através de uma série de bodes expiatórios: o judeu, o negro, a mulher, o estrangeiro, mas, sobretudo, é a ameaça comunista
que perpassa todos os movimentos fascistas como algo comum. O fascismo cresce e se fortalece em etapas. Ele surge primeiro como movimento e alguns se transformam em partido para disputar posições no Estado. Ele conquista o poder com a ajuda dos setores conservadores de uma sociedade convulsionada pela crise, pela frustração, pelo ressentimento. Mas a partir desse momento, ele ainda precisa consolidar um regime com um conjunto de regras, transformando as instituições e estabelecendo outra forma de organização social. Já transformado em regime, o fascismo modifica inclusive o cotidiano, e as ilegalidades praticadas, como as milícias e a tortura, são legalizadas por essa nova estrutura social. Historicamente, o fascismo só foi derrotado ou militarmente ou por forças de esquerda, pelos comunistas. Em vários casos, só houve uma derrota militar, mas não ideológica. Ele subsistiu na sociedade e aguardou o momento de retornar repaginado. Algumas características gerais ainda podem ser extraídas dessas experiências históricas que foram estudadas e aplicadas à nossa atual conjuntura. 3 são as principais. Primeiro, os movimentos fascistas atuam como um comportamento de bando. As massas são mobilizadas e agem por sentimentos e ideias totalmente irracionais. Uma outra característica é um discurso e uma prática irracional, e que, no entanto, são baseados em meias-verdades, mobilizando os preconceitos enraizados na sociedade para o comportamento de manada. Como exemplos, nós temos a mobilização da corrupção, da crise econômica, da perda de privilégios de determinados grupos sociais, como brancos, homens e a classe média. Uma terceira característica importante do fascismo é o oportunismo. Ele não tem uma ideologia, ele nada conforme a maré pode auxiliar seus interesses e, portanto, está sempre em movimento, mudando de posição. Uma hora o Covid-19 é uma gripezinha, outra hora não. Uma hora é contra a monarquia, na outra faz acordos com ela. É uma metamorfose ambulante de irracionalidades. Por essas características intrínsecas ao movimento fascista, ele abriga diversos interesses contraditórios, que com o tempo entram em conflito e vão de encontro ao regime. Se ele se sustentará ou não, dependerá da força de cada um. Hitler se sustentou até o fim, mesmo com as diversas tentativas de golpe que sofreu. Mussolini não. Mas o principal é que o fascismo é uma revolta da ordem, embora tenha uma forma revolucionária. Ele não tem como objetivo modificar a ordem capitalista. Ele adota ações características da esquerda revolucionária, a mobilização, a agitação das massas, o enfrentamento direto às instituições do Estado. Mas não procura transformação social. Pelo contrário, ele adota essas ações para reafirmar a ordem atual e eliminar quem quer que lhe faça oposição, militantes políticos, grupos subalternizados como as mulheres, os negros, LGBTQIA+, movimento dos trabalhadores, entre tantos outros. A partir dos exemplos históricos, só é possível derrotar o fascismo com organização política, disposição de luta e enfrentamento. Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar!